Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail, capítulo 231. Ponto de vista de Adam C. E assim os meses passaram. Não há muito a dizer sobre isso, além de que eu tinha aprendido que ser um mestre de guilda era um empreendimento bem chato. A papelada por si só era a ruína da minha existência. Quanto ao progresso em salvar meus amigos. Bem, as coisas estavam indo bem, considerando tudo. Urahara tinha aproveitado os primeiros meses em Arlan para se familiarizar com a magia como um todo, sabe? Antes de tentar mexer em um dos feitiços mais avançados que existem. Dito isso, sendo o gênio que ele é, não demorou muito para que ele compreendesse completamente a magia como um todo, literalmente. Levou 4 meses para passar de novato ao nível de Mavis. Escritura negra, magia das letras e magia rúnica. Foram algumas das poucas que ele aprendeu e dominou durante esse tempo. Nem preciso dizer que ele estava fascinado com a forma como as coisas funcionavam ali. Como uma criança em uma loja de doces, ele estava se divertindo ao máximo. De qualquer forma, depois que Urahara entendeu o básico, como ele disse, mesmo que fosse muito mais do que apenas o básico, ele começou sua pesquisa para quebrar o feitiço de Mavis. Ele estava confiante de que conseguiria quebrar o feitiço em breve, mas para isso precisava de tempo e recursos. Então, eu o deixei fazer isso, confiando em suas habilidades e inteligência. Enquanto isso, concentrei-me em reconstruir a guilda. Com a ajuda dos meus companheiros de guilda, renovamos o salão da guilda destruído. Fizemos algum marketing para recuperar alguns dos clientes que perdemos e reportamos à família real para que soubessem que eu estava vivo. Além disso, bem, havia Yoruichi. Ela estava se divertindo muito, aceitando trabalhos e festejando com a guilda. Era quase como se ela sempre tivesse feito parte da família. No que diz respeito à magia, ela dominava 2. Espírito animal, possessão animal. E combo star. Possessão animal, permitiu que ela confinasse as almas dos animais em seu corpo, ou partes específicas de seu corpo, para usá-las em batalha. Ao usar a alma de um animal confinado em uma de suas partes do corpo, a alma do dito animal cobra certa parte do corpo em uma aura no formato daquele animal. Era engraçado como esse poder se encaixava bem nela. Quanto à sua outra magia, Combo Star. Bem, essa magia era bem direta. Enquanto Yoruichi continua atacando seu oponente sem interrupção, cada golpe consecutivo dobra em força comparado ao anterior. Embora a dita cadeia de bônus quebre se a cadeia de ataques for interrompida. As coisas estavam melhorando para Fairy Tail. No meu caso, pessoalmente. Bem, eu ainda estava lidando com o fato de ser filho de uma suposta divindade, embora, na minha opinião, eu considerasse o Rei das Almas mais um ser ascensionado do que uma divindade. Mas isso não vinha ao caso. Eu ainda estava tentando aceitar isso e o que isso significava para mim. Fora isso, bem, eu estava deixando a barba crescer, para parecer mais com um mestre. Eu estava indo para um estilo rústico, então tinha isso. Eu também estava treinando, embora hoje em dia fosse menos treinamento e mais meditação. Minha batalha com Aizen tinha mudado muito dentro de mim, ou talvez tivesse despertado muito dentro de mim. Eu ainda estava em cima do muro sobre isso. O ponto era que eu estava me acostumando com a mudança. E o Adam Yoruichi gritou, interrompendo meus pensamentos. Tem algum emprego bom? Olhei para ela, notando o brilho travesso em seus olhos. Depende do que você está procurando, respondi, cruzando os braços sobre o peito. Yoruichi sorriu, sua excitação palpável. Algo desafiador, ela disse. Estou ansiosa por uma boa luta. Eu levantei uma sobrancelha, considerando o pedido dela. Bem, tem um trabalho do Magic Council. Eles estão procurando alguém para investigar uma série de desaparecimentos em uma cidade próxima. A missão é classificada como SS, então há uma chance de vocês conseguirem uma boa briga lá. O sorriso de Yoruichi se alargou. Perfeito. Eu aceito. Eu ri e joguei o pedido de emprego para ela. Até mais, Yoruichi piscou antes de desaparecer de vista. Se os empregos anteriores dela servirem de referência, ela voltará em um mês ou mais. Não porque o trabalho levará tanto tempo, não, ela terminará hoje ou amanhã, ela é uma detetive e tanto. O verdadeiro motivo pelo qual levará um mês para ela voltar é porque ela geralmente gasta todo o dinheiro da recompensa se divertindo depois. Bebidas, balneários, comida. Ela é a personificação de viver de salário em salário. Ainda me lembro do dia em que a promovi e Urahara para a classe S fazia apenas uma semana que elas se juntaram à guilda. Então nem preciso dizer que elas não passaram em nenhum teste, mesmo assim, decidi dar a elas a patente. Por quê? Vários motivos. A maioria da guilda reagiu de forma chocada a isso. Foi preciso que eu dissesse que eles eram tão fortes quanto eu para silenciá-los. Uma declaração que era ao mesmo tempo precisa e mentirosa. Eu era mais forte que eles em termos de poder, sim, mas isso só era verdade como uma alma desvinculada. Com o Jigai, o máximo absoluto que eu conseguia produzir era o mesmo que eles. A única diferença era que, para mim, esse máximo absoluto representava uma porcentagem menor do meu poder geral do que para eles. Quanto às minhas razões para promovê-los, bem, primeiro não teria sentido testá-los. Eu sabia o quão fortes e capazes eles eram. 2. Seria um desperdício. Na época em que os promovi, a guilda não tinha magos classe S, o que significa que os melhores empregos seriam desperdiçados. E embora eu pudesse tecnicamente ter aceitado qualquer trabalho de classificação S ou superior e feito isso teria atrapalhado a restauração da guilda. Então, tomei a melhor opção possível que eu tinha. Uma que beneficiasse a mim, a guilda e Urahara e Yoruichi. Ao promovê-los, eu teria membros capazes de lidar com grandes trabalhos, o que por sua vez restauraria a fama decadente de Fairy Tail. O que Urahara e Yoruichi ganharam com isso?
Bem, a chance de explorar e se divertir. Ambos queriam fazer isso de uma forma ou de outra, eu só estava me certificando de extrair isso para o benefício da guilda. Mestre, pesquei, despertando dos meus pensamentos quando um tsunami de corvos entrou no escritório. Certo, eu tinha esquecido que tinha um familiar. Eu me pergunto por que ele demorou tanto para me encontrar. Capítulo 232. Ponto de vista de Adam C. Olhei para a massa de corvos que de repente tomou conta da sala, suas penas pretas e brilhantes brilhando enquanto voavam, antes de se fundirem em um único corvo. Ei, onde você estava? Exclamei, tentando manter alguma aparência de que não me esqueci de você, embora no fundo eu soubesse que tinha me esquecido dele completamente. O corvo pousou na beirada da minha mesa, inclinando a cabeça para me ver melhor. Ele grasnou uma vez, um som cheio de emoções que só eu conseguia entender, expressando tanto repreensão quanto alívio. Mestre, eu sabia que você estava vivo. Sabe, para alguém que está ligado a mim, você com certeza demorou para me encontrar, eu repreendi com um bufo. Raven respondeu com uma série de grasnidos e batidas de asas, que para qualquer outra pessoa pareceriam sem sentido. Mas para mim, cada som transmitia uma história. Ele estava me procurando em diferentes reinos, enfrentando seus próprios desafios, sempre sentindo minha presença, mas nunca me alcançando até agora. Na verdade, fiquei surpreso que ele pudesse sentir minha presença, considerando que eu estava em um mundo diferente. Sinto muito, sussurrei, estendendo minha mão em sua direção. Ele pulou nela, aninhando-se confortavelmente contra minha palma. Estou feliz que você esteja bem, meu familiar grasnou. Senti sua falta, confessei. Talvez eu tenha me esquecido dele, mas agora que ele estava aqui, posso dizer com certeza que realmente senti sua falta. Antes que eu pudesse me aprofundar mais em nossa reunião, a porta se abriu, revelando Maçã, que segurava na mão um envelope lacrado com o emblema do Conselho Mágico. Fodidamente ótimo. Mestre, começou Maçã, com um toque de urgência na voz, isso chegou para você. O mensageiro insistiu que era de extrema importância. Pegando o envelope de Maçã, quebrei cuidadosamente o selo e examinei o conteúdo da carta. Enquanto lia, meu rosto deve ter mostrado minha surpresa, porque a preocupação de Maçã pareceu se intensificar. O que foi? Ele perguntou. O Conselho Mágico quer me ver, respondi, dobrando a carta e colocando-a de volta no envelope. É sobre o último trabalho de Yoruichi? Maçã questionou, preocupação evidente em sua voz. Yoruichi tinha recentemente assumido um trabalho particularmente desafiador em nome da guilda, e dada sua natureza impetuosa, não havia como dizer o que ela poderia ter provocado. Acho que não, eu disse, levando um momento para processar a informação. É mais pessoal do que isso. Eles queriam discutir meu desaparecimento. Raven grasnou suavemente do meu ombro. Sentindo a mudança no meu humor, parecia que através do vínculo entre nós ele conseguia perceber até a menor mudança nas minhas emoções. Imagino quanto tempo levará para ele perceber o quanto eu mudei. O conselho não costuma chamar mestres de guilda sem um bom motivo, Maçã observou, esfregando o queixo. Você acha que é algo sério? Não tenho certeza, admiti. Mas pretendo descobrir. Mesmo que fosse algo sério, eu estava bem confiante de que conseguiria lidar com isso. E se não, eu faria no estilo Fairy Tail. Maçã assentiu. Se precisar de alguma coisa, avise a guilda. Estamos com você. Eu apreciei o apoio de Maçã. Apesar de nossos desentendimentos ocasionais, ele era um cara diligente. Obrigado, Maçã, eu disse, apertando seu ombro. Vou mantê-lo informado. Quando Maçã saiu do meu escritório, virei-me para Raven. Parece que tenho que ir para a capital, comentei. De fato, Raven grasnou antes de franzir um pouco a testa. Mestre, seu poder parece diferente, é muito, muito maior. Levou 2 minutos para ele sentir a mudança. Eu estava apostando em mais tempo, acho que estava errado. E terceira pessoa. Ponto de vista. A casa de Poliuzica sempre foi um santuário de serenidade. O aroma aromático de várias ervas flutuava no ar, e tudo tinha seu lugar designado. Limpeza era sua praia, afinal. Como a renomada curandeira da Fairy Tail, sua reputação de ser rigorosa, mas competente, era famosa em Magnólia. Mas naquela manhã fatídica, sua morada pacífica se tornou um palco para um caos cômico. Raven, um familiar de Adam, decidiu que era essencial que Poliuzica soubesse do retorno de Adam, então ele assumiu a responsabilidade de entregar a mensagem, deixando um pequeno bilhete na casa dela antes de Adam e ele partirem para a capital. Enquanto Poliuzica tomava seu chá matinal, ela notou o papel caído no chão de madeira. Apertando os olhos através dos óculos, ela desdobrou o bilhete e começou a ler. Seus olhos se arregalaram, e seu aperto na xícara aumentou, fazendo o chá espirrar pelas laterais, antes que a xícara se quebrasse. Aquele desgraçado voltou. Ela rugiu, a voz ecoando em sua casa que de outra forma seria tranquila. A explosão repentina fez com que seus inúmeros potes de remédios tremessem, e seus livros empilhados ordenadamente quase caíram. Ela olhou ao redor, seu olhar pousando em uma vassoura encostada na parede. Com uma força que surpreenderia a muitos, ela agarrou e a quebrou em duas sobre o joelho, deixando lascas de madeira por todo lugar. Aquele pirralho, ela exclamou respirando pesadamente. Depois de tudo que ele fez, depois de deixar todo mundo doente de preocupação, até eu, ele simplesmente volta para a cidade como se não fosse nada demais. Eu vou dar a ele um mundo de dor e farpas. Ela andava de um lado para o outro no quarto, resmungando para si mesma, planejando seus próximos movimentos. De vez em quando, seus olhos disparavam para a vassoura quebrada, prometendo a Adam um mundo de dor. Soltando um suspiro pesado, ela começou a limpar a bagunça que havia feito, enquanto se preparava mentalmente para o confronto inevitável com o pirralho. Conhecido como Adam, ele conheceria a dor, através dela. Se ele acha que vai sair de Magnólia sem levar alguns pontos, ele está enganado. Ponto de vista de Adam C. Era um dia agradável.
O sol brilhava, os pássaros cantavam e lá estava eu, sozinho na estação de trem, perdido em meus pensamentos, esperando meu trem. Havia um zumbido suave de atividade ao meu redor, com pessoas conversando e crianças rindo. No geral, um dia calmo e típico em Magnólia. Mas então, do nada, eu senti. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu instintivamente olhei ao redor, examinando a multidão. Sabe aquela sensação que você tem quando acha que alguém está te observando? Multiplique isso por 10. Era como se um par de olhos invisíveis me encarasse com intensa malícia. Mudei discretamente minha postura, sutilmente me posicionando de forma defensiva. Nunca se pode ser cuidadoso demais, especialmente considerando meu histórico. Tentando ignorar isso como mera paranoia, tentei me concentrar novamente na jornada que se aproximava, mas a sensação persistiu. O peso do olhar se intensificou, e não pude deixar de me sentir como uma presa. Ok, Adam, murmurei para mim mesmo, tentando aliviar o clima. Talvez você esteja lendo muitos romances de terror ultimamente. Ou talvez seja apenas a avó de alguém que está infeliz com você por não ter cedido seu assento da última vez. De repente, uma rajada de vento soprou pela estação, trazendo consigo o aroma fragrante de ervas medicinais. Aquele cheiro muito particular, muito familiar. Oh, não, sussurrei, percebendo. Por Liuzica. Eu podia sentir a tensão no ar, como se os próprios átomos ao meu redor estivessem antecipando o que estava por vir. E então, como o clímax de um filme dramático, ela apareceu. Do outro lado da estação, uma figura surgiu, inconfundivelmente por Liuzica. Seu cabelo rosa parecia arder com fogo próprio, e seus óculos lhe davam uma intensidade que deixaria qualquer mago negro intimidador envergonhado. Ela caminhava com determinação, suas botas batendo no chão da estação, cada passo ecoando cada vez mais alto em meus ouvidos. Eu estava completamente ferrado. Conforme ela se aproximava, as pessoas instintivamente saíam do seu caminho, sentindo a energia feroz que ela exalava. Pais puxavam seus filhos para mais perto, e até mesmo um grupo de caras de aparência durona com tatuagens e piercings se arrastaram para o lado, parecendo bastante nervosos. O que você fez agora, seu pirralho? Ela gritou quando estava a poucos metros de distância, sua voz cortando o barulho ambiente da estação. Voltei? Respondi, tentando fingir que estava tudo bem. Sentiu minha falta? Ela olhou feio, apontando um dedo acusador para mim. Você desaparece sem dizer uma palavra, depois volta como se nada tivesse acontecido, e você espera que essa merda acabe com isso? Dei de ombros, tentando esboçar meu sorriso mais charmoso. Não tive muito tempo para pensar. Você acha que uma mensagem entregue por um pássaro depois de todos esses meses compensa? Ela bufou, embora o canto de sua boca se contraísse levemente, traindo sua tentativa de severidade. Espere, Raven me traiu? Desculpe, não foi minha decisão, respondi suspirando. Um momento tenso passou antes que ela finalmente abrisse um sorriso relutante. Você é um pé no saco, sabia? Culpado como acusado, admiti com uma risada. Com o último olhar de repreensão zombeteira, ela se virou e começou a se afastar. Mas não antes de resmungar alto o suficiente para eu ouvir. Você me deve uma vassoura nova. Acho que devo uma vassoura nova a ela. Capítulo 233. Ao passar pelas imponentes portas do Conselho Mágico, bocejei, já entediado com o que quer que fosse que eu deveria estar lidando. Talvez fosse, porque apesar de não saber por que eu tinha sido convocado, senti uma estranha sensação de distanciamento. Uma vez lá dentro, fui conduzido por corredores imaculados alinhados com retratos de antigos membros do Conselho. Era como assistir a um museu de velhos arrogantes. Fui conduzido a uma câmara espaçosa, o coração do conselho. Sentado à cabeceira de uma longa mesa estava uma figura que reconheci instantaneamente, Deus Serena. Conhecido por seu talento teatral e confiança inabalável, era considerado o mago mais poderoso de Fiore. Engraçado o suficiente, ele não era nem o terceiro mais forte. Eu era mais forte que ele. Então havia Urahara e Yoruishi. E não vamos esquecer meu familiar, que estou contando só para rir. Ah, o filho pródigo retorna, declarou Deus Serena com um aceno extravagante de sua mão. Sua voz gotejava com uma mistura de diversão e condescendência. Bem-vindo, Adam. Devo dizer que estou intrigado com suas façanhas. Meu Deus, essa vai ser uma daquelas situações em que o cara convencido faz uma competição de medidas de pau comigo, porque eu, de alguma forma, o castrei. Eu assenti, esperando estar errado em minha avaliação. Então, posso saber o motivo desta intimação? Deus Serena se recostou, juntando os dedos. Direto ao ponto, eu gosto disso. Bem, Adam, é sobre sua pequena aventura com a acnologia. Seu tom era desdenhoso, quase zombeteiro. Porra, parece que eu posso estar certo. Sim, eu tive um confronto com a acnologia, respondi calmamente. E o matei por quê? A deusa Serena caiu na gargalhada, o som ecoando nos tetos altos. Você derrotou a acnologia? Por favor, não me faça rir. Um mago do seu calibre não poderia tê-lo superado. Sim, eu estava certo. Aposto que, de alguma forma, machuquei o ego dele matando a acnologia, e agora ele quer me fazer pagar. Suspirei. Acredite no que quiser, é a verdade. Sua risada morreu, e sua expressão endureceu. Verdade? Você espera que eu acredite que um mero mestre de guilda de uma guilda fracassada conseguiu matar a acnologia? Um feito que só eu poderia ter conseguido? Não me faça rir. Não tem como alguém tão insignificante quanto você conseguir tal feito. Eu bufei. Senhor, se você vai continuar chupando seu próprio membro, por favor, faça isso em particular, eu não preciso ver isso. Verme insolente. O Deus Serena se levantou abruptamente, sua cadeira raspando alto contra o chão. Lixo, como você deveria aprender o lugar deles, ele rosnou, e num piscar de olhos, ele lançou um poderoso ataque mágico em minha direção. Suspirei, afastando o ataque com um aceno de mão. Isso foi adorável.
Talvez você seja pouco mais que lixo, Deus Serena sorriu, fazendo outra pose, antes de explodir com uma saraivada de ataques de fogo enquanto gritava algo sobre magia de matar dragões. Vou ser honesto, eu não estava prestando atenção. Bocejei enquanto balançava minha mão, afastando os ataques com uma onda de magia. Agora você está só me irritando, respondi despreocupadamente antes de me levantar. Eu estava farto disso, só consigo tolerar até certo ponto. E ele? Ele chegou ao meu limite. Tal insolência não será perdoada, começou Deusa Serena, apenas para ser interrompida. Você pode se lembrar, pelo que me importa, eu disse, diminuindo a distância entre nós, antes de acertar um soco que o fez cambalear para trás. Suas costelas estalando audivelmente sob a força do meu golpe. Incapaz de processar o que tinha acontecido, ele olhou para mim, dando 2 passos trêmulos para frente antes de cair no chão, uma grossa torrente de sangue escorrendo de sua boca. Ele derrotou a Deusa Serena com apenas um ataque? Um dos membros do conselho gritou surpreso. Então agora vocês falam, mas quando o megalomaníaco estava dizendo que estava prestes a me matar, vocês estavam todos em um voto de silêncio, eu disse, olhando para eles. Ou vocês queriam que esse bastardo feio me machucasse, ou vocês não tiveram coragem de dizer nada porque estavam com medo do que ele poderia fazer. Você não pode querer nos culpar pelo que aconteceu, começou um dos membros do conselho. Você está certo nisso, eu ri. Culpar você significaria que eu realmente considero qualquer um de vocês competente em seus trabalhos. E eu não considero. Você é apenas um mero mago santo, um dos mais baixos níveis. Como um bastardo, como você pode derrotar o Deus Serena? Um deles rosnou. Vocês percebem que as classificações não significam nada, certo? Perguntei, inclinando a cabeça para tentar ver se eles estavam falando sério ou se tudo isso era apenas uma brincadeira elaborada. Infelizmente, parecia que todos estavam falando sério. Só na minha guilda, há mais de um indivíduo capaz de derrotar Serena em um único ataque, como eu fiz. Entendo, murmurou um dos membros do conselho. Nós honestamente pedimos desculpas por isso. Não sabíamos o que Serena queria fazer com você. Presumimos que tinha a ver com os eventos da Ilha Tenrou. Mas não sabíamos que ele queria lutar com você e bem, uma vez que percebemos o que ele queria fazer, não havia nada que pudéssemos ter feito. Ah, então como eu disse antes, a razão pela qual vocês não disseram nada é porque vocês são muito covardes para enfrentar alguém que diz ser um deus, respondi, sorrindo para eles. Tudo bem, só, não me liguem a menos que haja uma emergência real. Tenho trabalho a fazer, uma guilda para administrar e alguns amigos para salvar. Não tendo mais nada a dizer, me virei e comecei a sair, imaginando se essa pequena demonstração de força tiraria o conselho das minhas bolas, ou devo dizer as bolas da guilda, que como mestre atual agora são minhas bolas. Eu deveria parar de usar a metáfora da bola, está ficando estranho. Capítulo 234. E terceira pessoa. Ponto de vista. Adão C. As botas de Adam rangiam contra o cascalho enquanto ele se aproximava da guilda, seus olhos brilhando com a visão familiar de sua placa Fairy Tail. O peso do que havia acontecido na capital ainda pesava sobre seus ombros. Não quer dizer que ele se importasse com isso, mas ainda o incomodava. Ele esperava uma reunião simples e irritante com o conselho, mas em vez disso, ele ficou cara a cara com a Deusa Serena, a suposta maga mais forte de Fiore, só para começar uma briga com ele. O irritava profundamente que o conselho o tivesse enganado para viajar só para isso. Uma perda total de tempo na opinião dele. Bem-vindo de volta, Adam, Urahara o cumprimentou, um sorriso sutil dançando em seus lábios enquanto ele se inclinava contra o batente da porta da guilda. Eu tenho que dizer, foi uma bela performance sua na capital. O cara não me deu muita escolha, Adam bufou. Por falar nisso, tenho quase certeza de que o cara age com ego imerecido, como a maioria dos políticos. Independentemente de quão fraco esse cara seja, ou quão grande seja seu ego, você mostrou a eles quem é que manda, Urahara riu. O conselho não vai esquecer tão cedo o nome do poderoso Adam. Ao entrarem no corredor mal iluminado, os pensamentos de Adam se voltaram para seus amigos como de costume. E como ele poderia não pensar neles? Eles estavam presos no tempo por um feitiço que deveria protegê-los, mas sem nada para se proteger, o feitiço estava apenas os mantendo separados. Por mais que Adam não demonstrasse abertamente, qualquer um que o conhecesse sabia que ele sentia falta deles de todo o coração. Ele sentia falta das risadas, das brincadeiras, de tudo. Eles tinham deixado um vazio em seu coração que só poderia ser preenchido com o retorno deles. Falando nisso, eu mereço um aumento, Urahara começou, sentindo a mudança de foco de Adam. Tenho boas notícias para você. Nós, e por nós quero dizer, eu fiz progresso em quebrar o feitiço que prendia seus amigos. Eu sou incrível, eu sei, sinta-se à vontade para me adorar. Sério? Adam perguntou, a esperança queimando como uma chama brilhante dentro dele. De fato, Urahara confirmou com um breve aceno. Deu um certo trabalho, mas consegui desvendar uma parte do encantamento. Não vai demorar muito para que eles estejam livres. Obrigado, Urahara. Adam sorriu, abraçando o bastardo de chapéu, como ele normalmente o chamava. Não sei o que faria sem você me ajudando com isso. Ei, somos uma família falsa, Urahara respondeu, dando um tapinha nas costas de Adam. Lembra da sua identidade falsa? Não? Não importa, como uma família falsa cuidamos uns dos outros. Adam riu. Então, me conte mais sobre esse desenvolvimento. Claro, Urahara respondeu, levando Adam para um canto mais silencioso da guilda. Depois de algumas leituras e experimentos, descobriu uma camada oculta dentro do encantamento que mantém o feitiço unido. Uma espécie de proteção contra falhas destinada a confundir e deter aqueles que tentam quebrá-lo. Levou algum tempo, visto que a fórmula do feitiço era bem complicada comparada à maioria dos feitiços, mas eu acredito, não. Tenho certeza de que encontrei uma maneira de contorná-lo. Há algo que eu precise fazer.
Perguntou Adam, ansioso para contribuir de qualquer maneira possível. Não, a menos que você de repente se torne um especialista em magia rúnica, ou fórmulas de feitiços. Para esse assunto, Urahara riu. Com toda a honestidade, não se preocupe em ajudar. Além disso, sua força pode ser necessária quando seus amigos forem finalmente libertados. Não sei em que tipo de condição eles estarão ou quais desafios podem surgir quando o feitiço for quebrado. Adam suspirou. Por mais que desejasse ter um papel ativo no resgate de seus amigos, ele sabia que Urahara estava certo. Ele não era um cientista como ele, ou habilidoso nas escolas de magia necessárias para ajudar, então o melhor que ele podia fazer era confiar em Urahara. Tudo bem, Adam assentiu. Maravilhoso, Urahara respondeu. Agora vá descansar um pouco. Você mereceu depois do seu duro encontro com Deus Serena. Muito engraçado, Adam revirou os olhos. O humor de Adam melhorou enquanto ele caminhava pelos corredores familiares da guilda, as paredes adornadas com memórias de inúmeras aventuras e vitórias, a maioria das quais o avô havia emoldurado como um pai faria com os desenhos de seus filhos. Enquanto caminhava, ele passou por vários membros da guilda, cada um ocupado com suas próprias tarefas ou lazer. Alguns o cumprimentaram com um aceno, outros com um aceno alegre, e alguns com um comentário provocador sobre sua recente briga com a deusa Serena, dizendo que ninguém iria mexer com eles agora. Adam respondeu com uma mistura de grunhidos e meio sorrisos, sua mente ainda parcialmente ocupada com pensamentos de seus amigos vendo isso agora. Seu retorno parecia mais provável do que nunca. Por fim, ele se viu em seu lugar de sempre, um canto tranquilo nos fundos da guilda, onde podia relaxar e organizar seus pensamentos, e talvez beber uma ou duas cervejas, se estivesse com vontade. Respirando fundo, ele se deixou cair em uma cadeira velha, mas surpreendentemente confortável, soltando um suspiro de alívio enquanto fechava os olhos. O leve zumbido de conversas, brigas e risadas dos membros da guilda no fundo enchia o ar, um pano de fundo relaxante para seu estado problemático e esperançoso. Depois de alguns momentos de silêncio alto, como ele descreveria, Urahara se juntou a ele, carregando 2 xícaras de chá fumegante. Achei que você poderia precisar disto, ele disse, colocando uma xícara na pequena mesa ao lado de Adam. E eu aqui pensando que você queria que eu descansasse, Adam respondeu, abrindo os olhos para pegar a xícara. Ele não era de chá, mas tinha que admitir. Quando sua mente não queria se calar, o calor do chá era reconfortante. Urahara sentou-se em frente a ele, tomando seu próprio chá. Sabe, Adam, ele começou, seu tom mais sério agora. Eu estive pensando sobre o feitiço que está prendendo seus amigos. Há algo peculiar sobre seu design, algo que não faz muito sentido. Adam se inclinou para frente, seu interesse despertado. O que você quer dizer? Bem, Urahara continuou, no meu tempo aqui, aprendi que a maioria dos feitiços tem uma certa lógica, um padrão que pode ser seguido e eventualmente desvendado. Mas este é diferente. É como se estivesse em constante evolução, mudando sua estrutura para impedir que alguém o quebre. Isso parece impossível, disse Adam, franzindo a testa. No reino das possibilidades, poucas coisas são realmente impossíveis, Urahara respondeu com um sorriso irônico. Mas isso torna nossa tarefa significativamente mais desafiadora. Estou começando a me perguntar se há mais nesse feitiço do que apenas manter seus amigos presos. É quase como se estivesse guardando algo ou alguém. Os olhos de Adam se estreitaram em pensamento. Um nome pipocando em sua cabeça. Mavis? É uma possibilidade, disse Urahara. Ela pode estar fazendo isso por instinto. Se ela for como você disse que ela provavelmente está fazendo isso para evitar que alguém machuque a guilda. Adam pousou sua xícara. Então, qual é o nosso próximo passo? Bem, Mavis ou não, eu já estou à frente da estrutura de magia em termos de adaptabilidade, Urahara respondeu. Então, mesmo que a magia mude, eu sei que podemos lidar com isso. Capítulo 235. E terceira pessoa. Ponto de vista. Kikizuki Urahara. Bem acima, o sol estava começando a se pôr, lançando um tom dourado sobre a vasta extensão do oceano calmo. No meio dessa cena, uma figura solitária estava no convés de um pequeno barco, balançando suavemente nas ondas. Kizuki Urahara, seu chapéu lançando uma sombra sobre seu rosto pensativo, enquanto ele olhava para o local onde a ilha Tenrou deveria estar. Quando ele falou com Ada na noite anterior, ele propositalmente deixou escapar o fato de que tentaria libertar seus amigos no dia seguinte. Principalmente porque queria surpreendê-lo, em parte porque não queria lhe dar falsas esperanças. Ao redor dele, o mar estava calmo, não revelando nenhum sinal da magia poderosa que havia selado uma ilha inteira e aqueles que estavam dentro do raio do feitiço naquele momento. Para qualquer um, exceto ele, pareceria que não havia nada ali além do oceano sem fim. Mas Urahara sabia melhor. Ele podia sentir as flutuações sutis nas correntes Eternano, as distorções quase imperceptíveis no ar que sugeriam a presença da distorção do tempo selada dentro de uma bolha. Ele enfiou a mão no casaco e tirou um pequeno dispositivo intrincadamente projetado. Era uma ferramenta mágica de sua própria criação, projetada para detectar e interagir com encantamentos complexos, um que ele havia feito para esta ocasião. Bem, aqui vai nada, Urahara ativou o dispositivo, que começou a emitir um zumbido baixo, com suas luzes piscando em resposta ao feitiço oculto. Cuidadosamente, ele ajustou os mostradores, ajustando o dispositivo para ressoar com a frequência do feitiço. Enquanto trabalhava, ele podia sentir as barreiras do tempo que estavam colocadas ao redor do feitiço começando a responder. A magia que segurava a ilha Tenrou em seu aperto atemporal oscilando levemente. Como eu pensava, esse feitiço opera como Dangai, pelo menos em um nível fundamental, Urahara murmurou para si mesmo. O que significa que a chave para desbloquear o feitiço está em entender seu ritmo, seu padrão de mudança, e a quantidade de energia que o mantém unido. Ele fechou os olhos, concentrando-se na tarefa em questão. Magia, assim como o poder espiritual, não era algo que você pudesse ver, da maneira como os outros viam as coisas. Para isso, o dispositivo que ele havia criado servia como uma extensão de seus próprios sentidos.
permitindo que ele percebesse as camadas do feitiço de uma forma que ninguém mais podia. Ele podia ver sem realmente ver a intrincada teia de magia que se entrelaçava através do tempo e do espaço. Uma equação complexa que merecia elogios aos seus olhos por si só. Dito isto, bonito ou não, ele iria acabar com isso. Sorrindo, ele começou a manipular o dispositivo, cada ajuste o aproximando mais da penetração das defesas do feitiço. O ar ao redor dele começou a brilhar, um sinal visível das forças mágicas em jogo. Mágica colidindo contra mágica, criando por sua vez fenômenos naturais. Depois do que pareceu horas de ajustes, aprendizado e adaptação à fórmula sempre mutável do feitiço, houve uma mudança repentina no ar, uma sensação de algo cedendo. Os olhos de Urahara se abriram de repente, e ele olhou para cima bem a tempo de ver o mar diante dele começar a ondular e agitar. Parece que eu a superei, senhorita Mavis. Urahara sorriu, imaginando se o pequeno mestre da guilda conseguiria ouvi-lo de dentro do feitiço. Independentemente disso, o feitiço estava reagindo, a barreira invisível que segurava a ilha Tenrou começando a vacilar sob a pressão de sua sondagem implacável. Ele observou uma mistura de excitação e orgulho, enquanto a água começava a girar, formando um vórtice onde a ilha deveria estar. À medida que o vórtice crescia, o ar se enchia com o som de água corrente e o crepitar de energia mágica. Urahara se manteve firme, seus olhos fixos nas águas turbulentas, pronto para intervir a qualquer momento. E então, com uma onda final de poder, o feitiço se quebrou, criando ondulações na água que se expandiram muito além do olho antes que as águas se acalmassem tão repentinamente quanto se agitaram, enquanto o que havia sido perdido retornava. O feitiço havia sido quebrado e a ilha, junto com seus habitantes, havia sido devolvida ao mundo. O lugar é maior do que eu imaginava, disse Urahara, observando a agora retornada ilha Tenrou. Pegando seu chapéu do chão, que provavelmente tinha caído de sua cabeça durante toda a provação, ele soltou um suspiro de alívio, um sorriso se espalhando por seu rosto. Ele tinha feito isso. Ele tinha quebrado o feitiço e libertado os amigos de Adam como havia prometido. Enquanto Urahara ajustava seu chapéu, deleitando-se com sua genialidade, enquanto observava a grande e verdejante ilha que tinha acabado de emergir de sua prisão mágica, ele ouviu uma voz, suave mas clara, cortando o som das ondas suaves. Ele se virou para ver uma figura se materializando diante dele. Bem, isso foi mais rápido do que eu esperava, disse Urahara, principalmente para si mesmo. Graças às fotos que viu e às informações que Ada lhe deu, ele sabia, sem sombra de dúvidas, que a pessoa diante dele era Mavis Vermilion, a primeira mestra da Fairy Tail, conhecida por seu imenso intelecto, o que lhe rendeu o apelido de Tática. Ela ficou ali na água, com os pés sem tocar o barco, seu rosto jovem marcado por uma mistura de curiosidade e cautela. Quem é você? Ela perguntou, seu olhar fixo em Urahara. Urahara curvou-se levemente. É um prazer conhecê-la, Mavis. Meu nome é Kizuki Urahara. Eu sou um membro da Fairy Tail e o melhor amigo de Adam. Não deixe que ele lhe diga o contrário. E para responder à sua próxima pergunta, eu vim aqui para quebrar o feitiço que havia aprisionado esta ilha e seus habitantes no tempo. Um dos seus, correto? Mavis o estudou por um momento, seus olhos refletindo a sabedoria de alguém que tinha visto muito mais do que sua aparência jovem sugeriria. Você quebrou o feitiço sem alterar a fórmula ou machucar ninguém lá dentro. Ela disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração de fato. Eu não achei que fosse possível para alguém de fora do Zé. Deixa pra lá. Urahara riu suavemente. Bem, devo confessar, foi um quebra-cabeça bem divertido. Mas no final, como a maioria das coisas, não importa o quão complexo pareça, ele segue certas regras e padrões. Entender isso era a chave, e uma vez que você os entende, é tudo uma questão de bater. Mavis pareceu ponderar suas palavras, então um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Então, você é o mestre da guilda da nossa guilda agora? Urahara acenou com a mão desdenhosamente. Eu? Oh Deus, agora, eu sou bonito demais para isso. Esse seria Adam. O sorriso de Mavis se alargou um pouco, antes que seus olhos se arregalassem o máximo que podiam. Adam? Como Adam Clive? Urahara piscou. Sim, eu esqueci de mencioná-lo antes. Ele não tinha, mas a reação de Mavis estava fazendo pensar que ele não disse a coisa de melhor amigo que ele estava planejando para irritar Adam. Eu mencionei que somos BFFS? Ele está vivo? Mavis engasgou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Urahara franziu a testa em confusão. Claro que sim. Porque ele não, certo, eu vejo agora. Ele quase tinha esquecido que quando conheceu Adam o garoto estava à beira da morte verdadeira. Eu entendo seu choque, mas ele está bem, tanto que ele é o novo mestre da guilda. Mavis soltou um suspiro trêmulo, enxugando as lágrimas dos olhos. Sinto muito, é que a última vez que eu vi ele, bem, pensei que ele tinha ido embora para sempre. A expressão de Urahara suavizou. Eu entendo. Mas ele está aqui agora, e está indo muito bem. E como não poderia, nós somos BFFS. Mavis sorriu, uma pequena carranca surgindo em seu rosto enquanto ela olhava para Urahara. Você deve estar confuso, talvez seja muito sol, mas a questão é, Adam é meu melhor amigo. Urahara levantou uma sobrancelha, um sorriso brincalhão se espalhando por seu rosto. Pensar que ele seria capaz de irritar duas pessoas com essa parte. Vir a este mundo era um presente que continuava dando. É mesmo? Bem, suponho que não há nada de errado em ter mais de um melhor amigo, não é? Ele provocou. Embora devo avisá-lo, eu sou um sujeito muito charmoso. Qualquer amigo meu certamente será a pessoa mais sortuda do mundo. Capítulo 236. Ponto de vista de Adam C. Eles estavam de volta. Kizuki tinha feito isso. Aquele bastardo insuportável de chapéu tinha realmente conseguido entregar. Eles estavam de volta em casa. O reencontro, como esperado, foi mais do que apenas emocional. Foi difícil no bom sentido, é claro. Eles pensaram que eu tinha morrido, eles me viram morrer então. Quem os culparia por pensar que eu tinha realmente morrido? O choque deles foi tanto que eu até pensei em
contar meias mentiras para facilitar o que tinha acontecido, mas decidi não fazer isso. Contar a verdade inteira. Que eu tinha morrido, assim como eles tinham me visto, mas que eu tinha tido a sorte de cair morto aos pés de um certo bastardo de chapéu. A maioria deles não questionou a total incredulidade da minha história, mas alguns... Bem, alguns tinham perguntas, especialmente Mavis, mas, bem, isso era de se esperar. Aquele diabinho tinha pelo menos 90% de sede por conhecimento. Obviamente eu atendi ao questionamento dela. Eu sentia a falta dela, mais do que a maioria. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, caramba. Ela era até minha terapeuta às vezes. Não quer dizer que não senti falta dos outros. Senti. Erza, Natsu, Grey, Gramps, Gil Darts e minha irmãzinha, Kana. Senti mais falta deles do que palavras podem descrever, especialmente Kana e Gil Darts. Eu sei o que muitos podem estar pensando agora. E Erza? Bem, meus sentimentos sobre ela agora eram complicados. A Bankai de Aizen me fez ver um mundo onde eu tinha tudo o que sempre quis. Erza sendo parte disso. Eu tinha uma família com ela, uma vida, e tudo parecia real. Eu a amava, eu a amo. Mas o medo de tudo isso ser apenas um subproduto do poder de Aizen me aterrorizava. E se eu só a amasse porque a ideia tinha sido implantada na minha cabeça? Ou, e se eu estivesse perseguindo uma ilusão literal, algo que nunca existiu para começar? Eram esses pensamentos que me assombravam, roendo os cantos da minha mente como uma sombra persistente. Toda vez que eu encontrava o olhar de Erza, eu sentia uma onda de emoções, um coquetel de amor, desejo e um medo profundo. Era como se eu estivesse na beira de um penhasco, e cada passo em direção a ela pudesse levar a uma queda ou a um voo. Os outros notaram, é claro. Eu nunca fui uma pessoa sutil, ou pelo menos é o que me disseram. Natsu, com sua natureza direta mas atenciosa, tentava lutar comigo para tirar minha mente do que quer que estivesse me incomodando. Grey, sempre o observador nu, me lançou olhares cúmplices, mas respeitou meu silêncio. E Erza? Ela parecia estar em seu próprio mundo de turbulência, seus olhos frequentemente refletiam uma tempestade de emoções semelhantes às minhas. O que só trouxe mais perguntas à minha cabeça já perturbada do que respostas. Gil Darts e Kana, eles eram diferentes. Estar com eles parecia um bálsamo para meus pensamentos caóticos, pelo menos às vezes. Gil Darts, com seu comportamento descontraído e palavras sábias, frequentemente me trazia de volta da beira do pensamento excessivo. E Kana, bem, minha irmãzinha, seu apoio inabalável e sua capacidade de me fazer rir mesmo nos momentos mais sombrios foi um tesouro que eu não sabia que sentia tanta falta. Foi durante uma de nossas conversas tarde da noite, sob o céu estrelado, que Gil Darts disse algo que me tocou profundamente em mais de uma maneira. Sabe, pirralho, às vezes o coração sabe coisas que a mente não consegue entender. Não tente racionalizar tudo. Sinta, deixe que ele o guie. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu estava deitada na minha cama naquela noite, olhando para o teto. Eu estava analisando demais meus sentimentos por Erza? Meu medo da Bankai de Aizen estava manipulando minhas emoções, ou estava apenas amplificando o que já estava lá? As coisas eram simples quando tudo que eu tinha que me preocupar era quem viria me matar em seguida. Ponto de vista de Erza Scarlet. A lembrança daquele dia ainda me assombrava. O dia em que vi Adam morrer, estava gravado em minha mente, um eco inflexível e implacável de desespero. A visão dele caindo sem vida era algo que eu não conseguia me livrar, não importava o quanto eu tentasse. E então o selamento abrupto na Fairy Série pelo primeiro mestre, em uma tentativa desesperada de salvá-lo. Tudo parecia surreal, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Agora estávamos de volta, e ele estava de volta como se por uma reviravolta milagrosa do destino. Mas o alívio de vê-lo vivo estava entrelaçado com uma mistura complexa de emoções que eu não conseguia desvendar facilmente. Havia alegria certamente, mas era ofuscada pela dor persistente de ter testemunhado sua morte. Era como se minha mente estivesse constantemente batalhando entre a realidade de sua presença e o trauma de sua perda. Adam havia mudado, não havia como negar. Suas experiências naquele outro mundo, suas batalhas, as pessoas que conheceu, o haviam moldado em alguém familiar, mas distintamente diferente. Era Adam, mas um Adam que havia trilhado caminhos que eu mal conseguia compreender. Ele era mais forte, fora do nosso alcance, como um guerreiro incomparável. Meus sentimentos por ele eram complicados. Vê-lo morrer havia quebrado algo dentro de mim, e seu retorno repentino não havia consertado esses pedaços quebrados. Em vez disso, criou novas emoções confusas que eu lutava para compreender, embora de acordo com sentimentos para idiotas. Foi amor. Na minha vida, enfrentei inúmeros inimigos, lutei batalhas que pareciam impossíveis, mas nada me preparou para essa luta interna, essa luta dos sentimentos. Amor é um conceito que eu conheço, mas nunca entendi de verdade, pelo menos amor, porque amor amigável, eu entendo. De qualquer forma, sempre me vi como uma guerreira forte e inflexível, não alguém que luta com questões do coração. Ver Adam agora, ouvir sua voz, observá-lo rir e interagir com todos é avassalador. Há uma parte de mim que queria estender a mão, entender o que essa conexão significa, mas também há um medo. O medo do desconhecido, dessas emoções que parecem ter vida própria. E então há a culpa. Culpa por não conseguir salvá-lo, por vê-lo morrer, por ser fraca, como sempre. É um peso que me pressiona, misturando-se com os sentimentos novos e desconhecidos que borbulham à superfície quando ele está por perto. Eu sempre fui aquele que enfrenta meus medos de frente, que não foge de um desafio. Mas isso é diferente. Não é um inimigo físico que eu possa derrotar com minha espada. É algo dentro de mim, algo que requer um tipo diferente de força. Talvez eu devesse perguntar a Lucy. Murmurei, jogando-me na cama. Capítulo 237.
Ponto de vista de Adam C. O farfalhar silencioso de papéis preenche meu escritório, um contraste com a atmosfera usual no salão da guilda. Estou curvado sobre minha mesa no mestre da guilda, classificando uma pilha de papelada que parece não ter fim, especialmente agora que todos estão de volta. Tenho que admitir até hoje que este é um tanque que nunca pensei que faria. Mas a vida, como aprendi, é cheia de surpresas. Como 60% de toda essa papelada já pode ser por causa do Natsu? Murmurei em pura perplexidade. Já fazia um mês desde o retorno deles, isso não fazia sentido, logisticamente falando. Enquanto continuo trabalhando na papelada, a porta rende ao abrir, e não preciso olhar para cima para saber quem é. Você parece estar se dando bem com essa papelada. A voz de Makarov, cheia de diversão, flutua pela sala. Não consigo deixar de suspirar, largando minha caneta. Odeio ficar enterrado em papelada, digo, recostando-me na cadeira. Tem certeza de que não quer o cargo de volta? De jeito nenhum. Makarov riu. Encontre seu próprio idiota para assumir essa posição como eu encontrei você. Além disso, não é tão ruim assim, a parte ruim é lidar com Natsu, mas a papelada faz parte do trabalho. Você está indo muito bem, pirralho. Melhor do que eu já fui, devo admitir. Olho para ele, um esboço de sorriso aparecendo em meus lábios. Duvido, vovô, mas vou acreditar em sua palavra. Sorrindo, ele se aproxima, apoiando as mãos atrás das costas, um olhar de conhecimento nos olhos. É mais do que apenas papelada, não é? Você passou por muita coisa, Adam. Mais do que a maioria, mesmo que você não compartilhe exatamente o que passou, podemos dizer. Suas palavras me atingiram mais perto de casa do que eu esperava. A verdade é que eu estava lutando, não apenas com a papelada, mas com tudo. Principalmente com meus sentimentos não resolvidos por Erza, o medo do que minhas experiências poderiam significar para meu futuro. Era algo que eu ainda estava tentando navegar. Acho que você poderia dizer isso, admiti, esfregando a nuca. É muita coisa para assimilar. Às vezes sinto que ainda estou tentando evitar o que poderia ser. Makarov assentiu, compreensivamente. Pirralho. Fairy Tail é sua família. Estamos aqui por você, não importa o que aconteça. E não se preocupe muito com a papelada. É importante, sim, mas se o conselho ainda não nos fechou, não o fará tão cedo. Eu ri, sentindo um pequeno peso ser tirado levemente dos meus ombros. O velho sabia o que dizer. Era realmente reconfortante ser lembrado do porquê este lugar é mais do que apenas uma guilda, é um lar. Obrigado, vovô. Vou me lembrar disso. Sorri, pegando minha caneta novamente. É melhor você fazer isso. Makarov riu saindo do escritório, feliz por não ser ele quem estava trabalhando. Enquanto os passos do velho se afastavam, a porta rangeu ao abrir novamente. Desta vez, olhei para cima imediatamente e lá estava Erza. Há algo diferente nela. Sua postura confiante usual pareceu substituída por uma leve hesitação, suas bochechas tingidas com um vermelho suave. Sorrindo, abro a boca para cumprimentá-la, mas as palavras ficam presas na minha garganta enquanto ela corre para mim. Sua espada apontada na minha direção, bem na minha garganta. Não é de uma forma ameaçadora, mas é Erza, e seu relacionamento com suas armas é sempre complexo. Erza, está tudo bem? Perguntei. Isso certamente era novo, até mesmo para ela. Assentindo, ela respira fundo, e percebo que suas mãos estão tremendo, a lâmina tremendo junto com elas. Adam, eu tenho algo para te perguntar, ela gaguejou, lutando com suas palavras que de novo eram tão diferentes dela. Pisquei. E isso seria? Sinceramente, eu não tinha ideia de onde isso ia dar. Depois das minhas palavras, houve um momento de silêncio, uma tensão que preencheu o espaço entre nós. Eventualmente, no entanto, ela pareceu sair do transe, suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas, se é que isso era possível. Eu queria te perguntar. Não, eu queria exigir um encontro. Eu congelo. Um tom de descagem na minha cabeça. Vem me buscar às 8. Erza acrescentou num grito que mais parecia um grito de guerra. E antes que eu pudesse responder, ela se virou e no verdadeiro estilo Gildarts, em vez de usar a porta, ela atravessou a parede do escritório, deixando para trás um rastro de poeira e detritos enquanto desaparecia de vista. Enquanto isso, fiquei ali, boquiaberto com o buraco recém-criado em forma de Erza na parede, meu cérebro lutando para acompanhar os eventos. Um encontro com Erza, e ela me pediu não, exigiu com uma espada na minha garganta. É tão absurdo, tão Erza, que não consigo evitar começar a rir. É uma risada cheia de descrença, alívio e uma estranha sensação de excitação. Depois de alguns momentos consigo me recompor, me levantando da minha mesa e caminhando até o buraco na parede. Espio por ele, meio que esperando ver Erza ainda parada ali, mas ela já se foi há muito tempo, provavelmente tão vermelha e nervosa quanto estava um momento atrás. Bem, isso simplesmente aconteceu, murmurei para mim mesmo, balançando a cabeça em descrença. Acho que isso responde se ela tem ou não sentimentos por mim. Suspirando, olhei para o relógio. Já é fim de tarde. Isso significava que eu tinha algumas horas para me preparar para o que quer que esta noite tivesse guardado. Conhecendo Erza, poderia ser qualquer coisa, desde um jantar tranquilo até lutar contra monstros por capricho. Mas, novamente, é melhor eu planejar, caso ela não tenha um plano. Dei uma última olhada no buraco na parede, um lembrete da abordagem única de Erza para bem tudo. Com um pequeno sorriso saio do meu escritório, me sentindo melhor do que há alguns momentos. Buscá-la às 8, ela disse. Um pedido bastante simples. Eu me pergunto por que acho tão atraente o fato de ela ter exigido um encontro. É melhor deixar isso para o meu terapeuta. Capítulo 238. Ponto de vista de Adam C. O ar da noite estava fresco. Os últimos raios de sol lançavam um brilho quente sobre Magnólia enquanto eu me dirigia para a casa de Erza. Minha mente era uma bagunça caótica de antecipação e nervosismo. Eu tinha enfrentado inúmeros perigos, mas ir a um encontro com Erza, parecia entrar em um tipo de campo de batalha inteiramente novo. Talvez eu estivesse tão nervoso porque realmente gostava dela.
Cheguei ao lugar dela e bati na porta. Ela se abriu e lá estava ela, Erza, parecendo diferente. Ela não estava em sua armadura, mas em um vestido simples, seu cabelo caindo suavemente sobre seus ombros. Ela era linda e por um momento fiquei sem palavras. Adam, vê você chegou na hora, ela disse, com um toque de surpresa na voz. Sim, eu não gostaria de me atrasar, consegui dizer, oferecendo-lhe um pequeno sorriso. Partíamos caminhando lado a lado, nossos passos em sincronia. E como esperado, ela não tinha nenhum plano, mas eu tinha um. Meu plano era simples, jantar em um pequeno e aconchegante restaurante na cidade. Enquanto caminhávamos, notei um lampejo de movimento no canto do meu olho. Virei-me bem a tempo de ver um lampejo de cabelo castanho e um chapéu familiar se escondendo atrás de uma esquina. Kana e Urahara. E foi um vislumbre de Makarov e Gildarts que vi? Eles estavam nos espionando. Balancei a cabeça, divertido e ligeiramente exasperado. Eu não conseguia sentir o poder mágico deles, ou pressão espiritual, para esse assunto. Mas eu conseguia vê-los. Chegamos ao restaurante, e o constrangimento nos atingiu com força total. Estávamos sentados em uma mesa de canto tranquila, e Erza parecia estar lutando com seu guardanapo, dobrando-o e desdobrando-o. Nós dois éramos novatos nisso, e não tínhamos ideia de como realmente proceder. Então, Erza, comecei, tentando quebrar o gelo. Você vem aqui com frequência? Sério, Adam? Você escolheu essa frase de abertura? Eu poderia muito bem morrer solteiro. Ela olhou para cima, seus olhos encontrando os meus. Não realmente. Eu costumo comer na guilda ou, bem, você sabe como é. Eu assenti, entendendo. Nossas vidas na Fairy Tail eram tudo menos comuns. Felizmente o garçom veio e pedimos. Erza escolheu algo surpreendentemente simples, um bife e um bolo de morango, e eu segui o exemplo. O silêncio que se seguiu foi confortável, mas carregado com uma energia estranha. Enquanto esperávamos pela comida, notei os olhos de Erza correndo ao redor, como se estivesse procurando por algo. Ou alguém. Está tudo bem? Perguntei. Ela pulou um pouco, então riu nervosamente. Só pensei ter visto. Deixa pra lá. O jantar chegou, e nós dois comemos. Houve um momento em que nossas mãos se tocaram ao pegar o pão, e nós dois nos afastamos rapidamente com o rosto vermelho. O que diabos estava acontecendo comigo? Eu estava agindo como um adolescente. Uma vida de brigas tinha entorpecido minhas habilidades de relacionamento? Então, Erza, me conte algo sobre você que eu não saiba, eu disse, tentando manter a conversa fluindo. Ela pareceu pensativa e então disse, eu costumava colecionar selos quando era mais jovem. Bem, isso é algo que eu não esperava. De jeito nenhum. Selos? Sério? Não consegui esconder minha surpresa. Não é algo sobre o qual eu falo. Acho que gostei da ideia de ter pedaços de mundos diferentes em um pequeno livro, ela explicou, com um olhar distante. Eu sorri. Isso é realmente muito legal, Erza. Nossa refeição continuou, cheia de conversa fiada e sorrisos compartilhados. Foi estranho, sim, mas havia um calor inegável nisso. Eu me senti melhor do que nunca. Quando terminamos e saímos, notei nossa comitiva de espiões novamente. Eles nem estavam tentando ser sutis agora. Gildarts estava fingindo ler um jornal, Makarov estava se escondendo atrás de uma planta ridiculamente pequena, e Urahara e Yoruichi estavam em um disfarce não tão furtivo. Erza percebeu dessa vez e revirou os olhos. Devemos falar alguma coisa, ela sussurrou. Balancei a cabeça, sorrindo. Vamos deixá-los em paz. Isso aumenta a aventura. Não é como se pudéssemos pará-los de qualquer maneira. Caminhamos pelas ruas, a noite agora a todo vapor. Havia uma facilidade entre nós agora, o constrangimento inicial desaparecendo em um tom confortável. Conversamos sobre tudo e nada, desde nossas comidas favoritas até as coisas mais bizarras com as quais tivemos que lutar. Para Erza, um coelho com 12 traseiros. Ainda estou tentando imaginar isso. Para mim, um urso que por algum motivo tinha seios. Não era uma fêmea. Erza obviamente ganhou o prêmio pelo encontro mais estranho. Em um ponto, Erza tropeçou levemente em um paralelepípedo solto, e eu estendi a mão para firmá-la. Nossos olhos se encontraram, e por um momento houve uma faísca, algo elétrico no ar, quando percebi que ela tinha feito isso de propósito. Ela rapidamente recuperou o equilíbrio e continuamos caminhando. Até que finalmente nos encontramos em um pequeno parque, as estrelas acima brilhando intensamente. Sentamos em um banco, ombro a ombro, olhando para o céu noturno. É lindo, não é? Erza disse suavemente, sua voz cheia de admiração. Concordei, me encontrando perdido no momento na beleza da noite e da mulher ao meu lado. Ficamos ali sentados em silêncio, confortáveis e contentes. Foi um momento simples, mas pareceu significativo, como uma memória que ficaria comigo por muito tempo. Você gosta de mim, Adam? Erza perguntou, seus olhos encontrando os meus. Você gosta de mim? Eu ri da maneira infantil de dizer isso. Eu gosto. E você? Você gosta de mim? Erza assentiu, seu rosto mais vermelho que seu cabelo. Depois de alguns minutos de silêncio, começamos a voltar para a cidade e quando chegamos à casa dela, Erza se virou para mim, com um sorriso suave nos lábios. Obrigada, Adam. Eu me diverti muito esta noite. Eu também, Erza. Eu também respondi, sentindo uma sensação de contentamento que não sentia há muito tempo. Ela deu um passo à frente, hesitante a princípio, então me deu um abraço rápido e gentil. Foi breve, mas enviou um calor através de mim que permaneceu por muito tempo depois que ela se afastou. Boa noite, Adam, ela disse, com os olhos brilhando. Boa noite, Erza respondi observando-a entrar. Enquanto eu me afastava, não pude deixar de sentir que esta noite era um ponto de virada, um passo em uma nova direção para nós dois. Havia uma leveza em meu passo, um sorriso em meu rosto que eu não conseguia afastar. E quanto aos nossos espiões, eu os vislumbrei, amontoados, sussurrando e rindo. Eu balancei minha cabeça, divertido. Fairy Tail, com todas as suas peculiaridades e caos, realmente era uma família. E sim, isso incluía Urahara e Yoruichi.
Essa era uma família da qual eu tinha orgulho de fazer parte, e uma família que eu sabia que sempre estaria lá, nos bons e maus momentos, em encontros estranhos e tudo mais, mesmo que não fossem convidados. Capítulo 239. O Rei dos Quincy. Nos recessos profundos e sombrios de seus aposentos, Ivasha, o pai dos Quincy, estava sentado em contemplação solene. Seus olhos, escuros e insondáveis, fitavam os fios, perfurando os véus do tempo e do espaço. Um ano, um mero lampejo na vasta extensão da eternidade, mas continha o peso de séculos. Um ano até que ele liberasse seu grande projeto sobre a Soul Society, um plano meticulosamente elaborado, tecido no tecido do destino. Seus pensamentos vagaram, como nuvens escuras em um céu tempestuoso, para seu irmão há muito perdido, Adam. Um sorriso irônico puxou os cantos de seus lábios, uma rara expressão de antecipação. Adam, forte e resiliente, mas sem saber, um peão em um jogo muito maior. Logo, eles entrariam em conflito, irmãos unidos pelo sangue, mas divididos pelo destino. Guerreiros em lados opostos de uma guerra que abalaria os próprios alicerces de seus mundos. Ivasha recostou-se, os dedos entrelaçados, as linhas em seu rosto se aprofundando com o peso de seus pensamentos. Adam, tão cheio de vida, tão ferozmente leal a seus companheiros. Ele seria um oponente formidável, um adversário digno. O pensamento de seu confronto iminente enviou uma emoção pelas veias de Ivasha, um sentimento que ele não sentia há séculos. Na quietude de sua câmara, a mente de Ivasha vagava pelo labirinto de possibilidades, cada caminho ramificando-se em inúmeros outros. Uma complexa rede de escolhas e consequências. Seu poder, o Todo-Poderoso, permitiu que ele visse a miríade de futuros, mas mesmo ele não conseguia prever com certeza o resultado de seu confronto iminente. Essa incerteza, esse desafio, era estimulante. Adam, seu irmão perdido, sempre foi um coringa, imprevisível e indomável. Os pensamentos de Ivasha se voltaram para a Soul Society, aquele reino rígido e complacente, tão seguro de seu poder, tão cego à tempestade que se formava no horizonte. Ele imaginou o caos, a destruição, a doce canção de seu desespero que se desenrolaria enquanto ele liberasse seu poder sobre eles. A Soul Society ruiria, suas fundações seriam destruídas por sua ira. Mas não era apenas destruição que Ivasha buscava. Era uma nova ordem, um novo mundo nascido das cinzas do antigo. Ele imaginou um mundo onde a morte não existisse, onde as leis falhas da Soul Society não existissem mais, substituídas por sua vontade inflexível. E Adam, seu irmão, estaria lá, uma figura central na grande tapeçaria desta guerra. Ele seria seu maior obstáculo. Os olhos de Ivasha se estreitaram, seu olhar se voltou para dentro. O futuro era fluido, sempre em mudança, e mesmo com seus poderes, ele não conseguia controlar todas as variáveis. Breve. Erza Scarlett. Ponto de vista. Na manhã seguinte ao meu encontro com Adam, entrei no salão da guilda, me preparando para a provocação inevitável que me aguarda. A lembrança do encontro da noite passada ainda permanece na minha mente, trazendo um leve rubor às minhas bochechas. Meu primeiro encontro. Minha primeira de muitas, eu esperava. Ao passar pelas portas, fui imediatamente recebido pelo barulho familiar de Fairy Tail. Risadas, conversas e o tilintar de copos enchem o ar. Eles não estavam brigando, então isso era bom. Senão eu teria que lutar com eles para mostrar que brigar entre eles é errado. Pela minha espada, eles aprenderiam. Mal consigo dar alguns passos antes de ouvir a primeira risadinha. Olha quem é, a rainha dos encontros. Happy gritou com um largo sorriso no rosto. Ao lado dele, Natsu riu, apontando para mim. Revirei os olhos, tentando manter meu comportamento composto de sempre. Não tenho ideia do que vocês estão falando, respondi, indo em direção ao bar. Agora se comportem, antes que eu seja forçado a socar vocês dois. Mas, é claro, a provocação não para por aí, mesmo depois do meu gentil aviso de violência instrutiva. Kana, descansando por perto com um brilho travesso nos olhos, entra na conversa. Eu disse que meu conselho funcionaria, eu conheço meu irmão mais velho. Meu rosto esquenta com suas palavras, e eu lhe lanço um olhar furioso. Calha a boca. Kana, com isso, simplesmente sorriu. Você realmente faz jus ao seu sobrenome, hein? Abri a boca para protestar, mas ela já estava a todo vapor. E não vamos esquecer o jeito como vocês dois estavam se olhando. Se olhares pudessem falar, eles estariam recitando poemas de amor. A guilda explodiu em gargalhadas, e eu senti minha determinação enfraquecendo. Uma coisa é enfrentar um inimigo temível em batalha, mas isso, essa provocação brincalhona dos meus amigos, é um tipo de desafio completamente diferente. Eu poderia realmente enfrentar isso com minha espada? Mira riu. Certo, pessoal, deem um pouco de espaço para Erza. Não é todo dia que nossa guerreira feroz sai para um encontro. Dou a ela um olhar agradecido, mas é de curta duração. Levi, com um livro na mão, entra na briga. Sabe, de acordo com este romance que estou lendo, observar as estrelas é um gesto romântico clássico. Simboliza olhar para o futuro juntos. Eu gemi internamente, meu rubor aumentando. Por favor, pare. Infelizmente, eles não deram atenção às minhas palavras, suas provocações eram implacáveis. Até Lachus, que normalmente não participa de nenhuma conversa, entrou com um sorriso irônico. Então, quando podemos esperar os pequenos? As pequenas? Carla e Wendy? Elas disseram que chegariam tarde hoje. Por volta do meio-dia? Lachus suspirou. Não é divertido provocar alguém quando eles são tão sem noção, é isso, estou fora. Naquele momento, antes que eu pudesse questionar o que ele queria dizer, Gildarts apareceu, com um sorriso de cumplicidade no rosto. Erza, minha querida, não precisa ficar envergonhada. É bom ver você feliz e com meu filho incrível. Melhor ainda, saiba que ele herdou a aparência de mim. Mas, eles não eram geneticamente relacionados. Fechando meus olhos, respiro fundo, decidindo encarar a provocação de frente, como a guerreira que sou. Isso não seria minha derrota. Eu era a Titânia da Fairy Tail, e eu prevaleceria. Tudo bem, vocês todos se divertiram. Sim, eu fui a um encontro com Adam. Sim, foi legal. Mas é só isso, quem ousar desafiar isso, terá que me enfrentar em combate.
Os membros da guilda trocaram olhares, seus sorrisos largos. Posso dizer que eles estão felizes por mim, do jeito fairy tale deles. Conforme a manhã avançava, as provocações diminuíram lentamente, e a guilda retornou aos seus negócios habituais, lutando entre si. Mudei-me para o posto de trabalho da guilda procurando um emprego. Algo simples. Ao fazer isso, vislumbrei Adam. Trocamos pequenos sorrisos, um pequeno reconhecimento do encontro da noite passada, que ambos nos divertimos muito. É uma nova dinâmica para nós, um território desconhecido, uma nova batalha a enfrentar, mas de alguma forma, parece certo. Estou feliz por ter ouvido Kana e seu conselho de exigir o encontro, e o conselho de Lucy de fingir que eu estava me apaixonando. Ambos foram conselhos muito bons, exigirei mais a ajuda deles. Capítulo 240. Ponto de vista de Adam C. Meu dia começou como qualquer outro, no escritório da guilda. Sentado à minha mesa, eu estava cercado por papéis, cada documento um lembrete das responsabilidades que agora repousavam sobre meus ombros. Um lembrete de quão chato era ser um mestre da guilda. O som reconfortante de alguém socando outra pessoa do lado de fora serviu como pano de fundo enquanto eu trabalhava na pilha de papelada, assinando e carimbando documentos para evitar lidar com o conselho. Enquanto eu trabalhava, a porta rangeu ao abrir, e eu olhei para cima para ver Urahara fazendo moonwalking, seu chapéu de sempre no topo da cabeça, um brilho travesso nos olhos. Trabalhando duro ou trabalhando pouco, Adam? Ele brincou, fechando a porta atrás de si. Revirei os olhos. Um pouco dos dois, Kizuki. O que te traz aqui? Ele se encostou no batente da porta, cruzando os braços. Só queria ver como você está depois do seu grande encontro com Erza. O assunto da guilda, ouvi dizer. Senti um calor subir pelas minhas bochechas. É bem, você sabe como é aqui. Nada fica em segredo por muito tempo. A expressão de Urahara mudou, ficando mais séria. Fofocas fora do caminho. Tem uma coisa que eu queria falar com você. Você notou alguma coisa diferente sobre seus amigos ultimamente? Fiz uma pausa, franzindo a testa. Diferente como? Ele se aproximou, abaixando a voz. Suponho que era de se esperar, sentir algo tão abaixo da sua liga requer uma maestria que está muito além de você. Vou direto ao ponto. Adam, a energia deles, mostra uma mudança. Parece que a exposição deles a você durante os anos deixou algumas marcas e agora está alterando suas almas. Um arrepio percorreu minha espinha. Alterar suas almas? Como isso é possível? Os olhos de Urahara encontraram os meus, firmes e conhecedores. Há uma razão pela qual os capitães nunca visitam o mundo humano, porque quando fazem, coisas como essa acontecem. Recostei-me na cadeira, tentando processar suas palavras. Humanos obtendo poder espiritual nem sempre era ruim, realmente dependia de quanto poder eles adquiriam. Um pouco geralmente significava apenas consciência espiritual, como ser capaz de ver fantasmas e coisas assim. O problema residia quando muito poder despertava dentro deles. E pelo tom de Urahara esse parecia ser o caso. O que podemos fazer? Perguntei. Urahara empurrou seu chapéu para trás levemente, uma expressão pensativa em seu rosto. Bem, primeiro, se quisermos evitar o suicídio da alma, eles precisam estar cientes de sua pressão espiritual para controlá-la. E você, meu caro amigo, precisa compartilhar mais de seu poder com eles. Dessa forma, poderíamos forçar uma estabilização da alma, equilibrar a balança, por assim dizer. Então, dar a eles mais do que trouxe o problema era uma solução? Como isso fazia sentido? Expressei minha confusão, mas dar-lhes mais poder não iria apenas piorar o problema? Urahara assentiu sabiamente. Em circunstâncias normais, sim. Mas neste caso, suas almas já estão em um estado de fluxo. Ao compartilhar seu poder com elas como a fonte do problema delas, você pode ajudar a guiar e estabilizar sua energia espiritual. É como adicionar combustível a um fogo que já está queimando fora de controle para deixá-lo queimar de forma controlada. A chave é o equilíbrio. A explicação dele fazia sentido, mas eu não conseguia me livrar da dúvida persistente. Você tem certeza disso? Quer dizer, eu não quero machucá-los ainda mais sem querer. O olhar de Urahara suavizou, seus olhos se encheram de confiança inabalável. Adam, entendo suas preocupações, mas não temos muito tempo. Suas almas já estão oscilando à beira da instabilidade. Se não agirmos agora, as consequências podem ser catastróficas. Franzi a testa e então olhei para ele. E você notou isso agora? Kizuki, eu te conheço, e porque eu te conheço, eu sei que você teria notado algo assim muito antes. Urahara suspirou, seus ombros caindo levemente. Você está certo, Adam. Eu deveria ter notado antes. Mas a verdade é que este mundo é um enigma quando se trata de energia em si. Seu influxo de poder espiritual foi tão gradual, que era quase imperceptível no início. Só recentemente os sinais se tornaram inconfundíveis. Peço desculpas por não ter agido antes. Eu sei que já superei toda essa coisa de não confiar no Urahara, mas merdas como essa me fizeram questionar. Muito bem, o que eu tenho que fazer? Urahara se endireitou com um brilho determinado nos olhos. Precisamos reunir todos cuja alma foi infectada com a sua. Ou seja, Kana, Lachus, Natsu, Gildads, Erza e Grey. Natsu e Grey? Eu mal passo tempo com eles. Acho que devo ter passado mais tempo do que me lembro com aqueles dois. Entendi. Depois disso, precisamos treiná-los matando-os, acrescentou Urahara com um sorriso. Pisquei em descrença, minha boca aberta. Matando eles? Você está louco, exclamei, uma mistura de horror e descrença me inundando. Urahara levantou a mão para acalmar minha crescente agitação. Adam, por favor, me escute. Não é o que parece. Quero dizer, claro que temos que matá-los, mas não matá-los, mas como meio que matá-los. Precisamos tirar suas almas de seus corpos, ensinar-lhes o básico e empurrar suas almas de volta. E não se preocupe, eu vou deixar você empurrar a alma de Erza. Olhei para Urahara, meus pensamentos correndo e minha mente lutando para compreender suas palavras. Você quer matá-los, mas não quer matá-los de verdade? Como isso funciona?
Sabe de uma coisa, sou burro demais para tentar entender sua mente caótica, então vou apenas seguir em frente. Urahara riu, aparentemente aliviada com minha resposta. Adam, você sempre sabe como manter as coisas interessantes. Confie em mim, esse método é a melhor maneira de garantir a segurança deles e prepará-los para o que está por vir. Cruzei os braços. E aí está. O que está por vir? Eu disse isso em voz alta, não disse? Urahara cantarolou com um sorriso tímido. Desculpas, meu amigo. Eu costumo me precipitar às vezes. Mas não se preocupe, eu vou explicar tudo. Olhei feio para ele. Agora mesmo, vou explicar tudo agora mesmo, Urahara suspirou. Você, senhor, não é divertido.